Oi, pessoal. Terminei agora de fazer os slides. Estava atendendo alguns alunos que não estavam no grupo ou por algum motivo não acompanhando as atividades, né? E precisava, né, de saber quais eram os exercícios, né, que estavam sem fazer. Então, nós vamos continuar o nosso conteúdo, né? Nós estava trabalhando com transformações no plano, ampliação, redução, reflexão. Nós vamos agora ver uma parte que se adequa muito com o que a gente estava vendo, né? Que é chamada de simetria. Vamos lá, olhe. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar em mosaicos, né? O que são mosaicos, né? São figuras como essa, por exemplo, né? Ladrilhos, pisos, né? Ultimamente, assim, estamos usando bastante pisos com mosaicos, né? Nas casas, são muito utilizados esses pisos com mosaico. O que é esses mosaicos, né? Você vê que ele tem uma sequência de imagens, né? Olha aí outro, né? Essa repetição, né? De imagens, né? Deixa eu mostrar outro. Olha aí, esse parece um peixinho, né? Ele muda a cor, né? Tem vários peixinhos do mesmo. Eles estão mudando a posição, a cor, mas o tamanho é sempre o mesmo, né? Então, nesses três casos aí, a gente tem alguns tipos de simetria, né? Vamos ver. Então, o que é a ideia de simetria? Para verificar se uma figura plana apresenta simetria, devemos traçar uma linha reta que divide a figura em duas partes que ao se sobreporem coincide. Algumas vezes a gente pega, né, dobra uma folha e recorta. Se você dobrar essa folha e recortar, ao mesmo lado, quando você abrir, né, um lado vai ser igualzinho ao outro, né, como se fosse uma reflexão do lado para o outro, né. Aí a gente tem o eixo, né, que é chamado eixo de simetria. Então, se essa linha existir, essa linha vai ser chamada de eixo de simetria. Vamos ver alguns exemplos, né? Aquele que eu coloquei primeiramente, né? Ele tem, se vocês analisarem aí, a gente pode dobrar essa figura, ó, nesse lugarzinho aqui, ó. Se a gente dobrar a figura aí, ela vai coincidir com a outra de cima. Se eu dobrar da parte de baixo com a parte de cima, ela vai coincidir. Então, essa figura ela é simétrica, né? E essa linha aí é chamada de eixo de simetria, certo? Outro exemplo, então, ela tem um eixo, porque vocês vão ver que existem figuras que têm mais de um eixo de simetria. Por exemplo, no nosso alfabeto existem algumas letras que possuem simetria. Por exemplo, a gente tem aí a letra H, né? Deixa eu tentar crescer um pouquinho. Eita, sabia que eu ia fazer besteira. Então, a letra H, ela possui dois eixos de simetria, tanto na vertical como na horizontal. Agora foi, olha. Tá vendo? Se você dobrar ela no meio, ela vai colar exatamente, né? As partes vão se sobrepor. E se você dobrar ela em pé, né? Na parte vertical, assim, ó. Assim ela vai ficar no meio, ó. Esse lado vai coincidir, ó. Tá vendo, ó? Tudo certinho, igualzinho, certo? E aí ela tem dois eixos de simetria. Aí agora nós temos esse triângulo aí. Então, se você pegar um triângulo, se você pegar aqui, ó, e dividir aqui, ó, muito boa YouTube, viu? Coordenação motora 10. Então, ela vai ficar, esse lado vai ser igual a esse, certo? Se você pegar ela dessa maneira aqui, ó, então, não saiu em cima não, mas dá pra vocês entenderem. Então, esse lado, ó, tem isso aqui, tem isso aqui. Vão ser iguais também, certo? E se a gente traçar a terceira linha, também serão iguais. Eles vão se sobrepor,
certo? Vamos pro próximo. Aí eu tenho aí como se fosse uma estrela. Aí essa estrela, ela tem 4 eixos de simetria, né? Olha, primeiro aqui, ó, se você desenhar aqui, tá vendo que esse lado esquerdo é igualzinho ao lado direito, eles se sobrepõem um em cima do outro. E assim como os outros, esse aqui, ó, aqui eu tenho uma ponta, né, ó, também vai ter aqui e aqui. Então, eu tenho 4 eixos de simetria, certo? A gente poderia dobrar uma folha e tentar fazer esses desenhos, entendeu? Mas quando a gente tiver presencialmente, a gente vai fazer um diazinho sobre isso, certo? A gente vai fazer, vou pedir para vocês montarem um mosaico, fazer uma figura dessa, né? Vamos voltar. Continuando, olha, a gente tem aí como se fosse uma rosa dos ventos, né? Parece a rosa dos ventos lá, né? Aí ela tem quantos eixos de simetria? Ela tem 6 eixos de simetria. Olha, tá vendo? As pétalazinhas a gente divide no meio. A gente divide ela no meio, aí. Veja, assim já dá, né? Pra perceber que um lado é... Aqui, olha, esse lado e esse... Tá vendo? Todos vão ser simétricos. Certo? Aí agora, vamos ver o próximo. E esse? Esse aí, tem simetria? Essa figura tem alguma maneira de eu traçar, sei lá, se eu cortar no meio, ela vai se sobrepor? Não, né? Olha, esse lado já tem isso aqui, e do outro lado, cadê? Se eu cortar na vertical, vai se sobrepor? Não, também, ó, tá faltando, né? Então, essa figura aí, ela não é simétrica, as outras todas são, né? E tem as suas quantidades de eixos de simetria. Continuando. Vamos ver os tipos de simetria, certo? Qual o primeiro tipo? Simetria de reflexão, que também é conhecida como simetria axial, certo? Então, quando é que acontece essa simetria de reflexão? Lembre que a gente já teve, né? A gente já falou que era uma reflexão, né? Nós vimos lá as transformações no plano, que tem uma reflexão. O que é uma reflexão? É refletir, é como se tivesse um espelho na sua frente e aí vai refletir a sua imagem, né? Vai estar do outro lado, né? A reflexão. A gente viu nas últimas aulas. Então, quando duas imagens são reflexo, né? Uma da outra, uma vai refletir a outra. Então, o que é que acontece? E esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que é uma simetria de reflexão. Então, lá a gente viu que tinha 2 tipos de reflexão, né? Era reflexão de acordo com uma linha e de acordo com um ponto, né? Então, mas essa simetria de reflexão só vale se for em relação a linha, certo? A uma linha. Olha lá, a borboleta é um exemplo mais usado para determinar uma simetria de reflexão, né? A borboleta, assim, o nosso corpo, se a gente traçar uma linhazinha assim, no meio mesmo, o nosso corpo é simétrico. Aí é um tipo de simetria, é simetria de reflexão. Aí a gente tem aí, ó, esse lago com essa montanha. Se vocês perceberem, tem uma simetria aí. O lago é tão límpido, né? Assim, que dá para refletir, né? Ele é tão, ó, reflete aqui no meio, ó. A parte de baixo é o lago, mas ele tá refletindo a montanha. Então, fica aí parecendo que é uma coisa só, né? Mas que é uma pedra maior descendo, mas não é, ela tá refletindo o que o lago na água, né? Então, nós temos outro exemplo aí de simetria, de reflexão. As letras do alfabeto, né? Eu mostrei lá o H e eu estou mostrando agora que tem até algumas palavras que possuem simetria, certo? Temos aí a letra A. Se eu cortar a letra A ao meio, na vertical, veja que um lado vai se sobrepor ao outro,
certo? A letra B, a mesma coisa, só que na horizontal. A palavra mom, M-O-M, né? A gente vai colocar, porque essa figura foi em inglês, né? Aí, o que que acontece? Vamos cortar no meio. O O tá cortado no meio e a reflexão do M está lá, né? Direitinho. E essa outra palavra aí também tem o H, o E e o D. O D divide ao meio, o E também. Então, várias palavras, várias letras no nosso alfabeto possuem reflexão, né? Desculpa, simetria de reflexão. Tem até algumas que tem mais de uma simetria, né? A gente viu o H, por exemplo, né? Vamos continuar. Aí nós temos essa figura aí, que foi uma figura que a gente viu lá na última aula. A gente viu uma reflexão que eu fiz isso. Eu fiz um desenho e como se eu tivesse colocado um espelho aqui, ó, e ele refletiu do outro lado. Então, a gente viu também lá na nossa última aula que isso aí é uma reflexão e aí vai ser uma simetria de reflexão, certo? Porque eu tenho esse eixo, essa linha aí, essa linha R, como se fosse o meu eixo de, como se fosse não, sendo o meu eixo de simetria, né? Vamos continuar. Temos essa outra figura, apesar de estar com as cores diferentes, né? Mesmo assim, ela representa uma reflexão do outro lado, mesmo que sejam de cores diferentes, certo? Tá refletindo, só que com a cor diferente. Letra B. Existe outro tipo de simetria que é chamado de simetria de translação. Transladar quer dizer assim, você sair de um lugar e para o outro. O seu translado é sair de um lugar para outro, né? Essa produção, não, esse padrão pode ser simulado a partir da reprodução e do deslocamento de figuras. Então, é como eu disse, né? Transladar é você sair de um lugar para o outro. Então, você vai reproduzir uma figura, mas como? Tirando ela de um lugar e levando ela para o outro. Você vai caminhar com essa figura para algum lugar, certo? Nesse tipo de transformação, o tamanho e o formato da figura são mantidos. E o que vai acontecer? Você só vai deslocar de acordo com uma distância. Aí pode ser com uma distância, mas também vai poder ser em uma direção ou em um sentido. Você pode mudar a distância, a direção ou o sentido. Então, olha, eu coloquei esse desenho aí, ó. Eu peguei um ladrilho, né? E quando a gente pega um piso desse tipo aí, a gente vai montando, então vai formando um mosaico, mas eu vou como se eu fosse transladando, mudando, ó, ele tava aqui, né? Aí o que foi? Eu arrastei, ele veio pra cá. Depois eu arrastei. É como se eu fosse tirando o print, né, dessa foto. Fosse pegar aquele ladrilho e fosse arrastando. Aí aqui eu poderia dizer, eu desci e fui pra cá, né? Ou então com esse eu desci. Eu pegasse esse aqui como referência. Esse aqui, ó, peraí. Se eu trouxesse, ó, tava aqui, aí veio pra cá, né? Aí agora desse eu vou descer, vou transladar ele para cá para baixo e vou montando. Então eu tenho que saber quanto foi que eu transladei ele para qual foi a distância, né? E qual foi a direção e o sentido, certo? Então eu tenho que saber. Eu vou perceber por causa disso, porque ele vai percorrer uma distância, certo? Um translado, né, que chama. Aí essa figura, tem uma figura 1 e a figura 2. Aí o que é que acontece, né? Eu tinha essa primeira figura aqui, ó. Aí eu peguei ela e queria transladar. Aí eu fui, empurrei ela. É como se fosse assim, se eu pegasse o centro dela, né? Na verdade, eu tenho que sair, não é do centro. Na verdade, eu tenho que me relacionar aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou ter uma distância. Eu quero que ele fique com uma distância do outro. Tá ruim de botar aqui, pessoal. Então, a distância é essa, ó. Então, eu desloquei ele essa distância, nessa direção e nesse sentido, certo? É o que acontece. Então, a gente só precisa perceber o que foi que aconteceu. Se houve um deslocamento,
na horizontal, na vertical, inclinada, certo? Para a direita, para a esquerda, a gente tem que ver isso. Por exemplo, aí, essa daí eu vou crescer para a gente ver. Eu criei uma letrinha, né? A letra J, eu montei ela aqui, né? Olha. Pintei ela. Aí eu decidi transladar ela, veja, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, aqui tem 7 quadrinhos. Então, eu transladei essa letrinha J, 7 quadrinhos para a direita, certo? Para a direita, a horizontal, certo? Eu poderia transladar para cima, eu podia transladar ela para baixo, certo? Existem várias maneiras. Então, outra maneira seria com essa malha quadriculada aí. Ajuda muito fazer o translado, né? Que a gente vai contar os quadrinhos desculpa, e desenhar novamente a figura. Aí, olha, muito comum. Nas praças, nas calçadas, a gente vê, né? Essas figuras aí, como esse mosaico, que parece um piso, né? Olha, aí tem uma figura inicial, né? Essa daqui, ó. Mais ou menos, deixa eu traçar ela aqui. Essa aqui, vamos dizer, se eu pegasse essa, né? Ó, aí eu levei, ó, essa distância aqui, ó. Aí já fiz ela de novo. Aí já fiz ela de novo, certo? Eu poderia também fazer descendo, né? Vou descendo com ela. Aqui ele pode ir assim, pode ir assim, certo? Aí o que que a gente vai fazer agora? Vamos ver o próximo. Tem o outro tipo de simetria, que é chamada de simetria de rotação ou simetria central. Rotação é você vai rodar, né? Rotação você está rodando em relação a um eixo, a um ponto, né? Então, essa simetria é chamada de rotação ou central. Por que é central? Porque ela tem um centro, esse ponto, que a gente chama, né, em relação ao ponto, por isso que a gente chama também de simetria central. Aí nós temos aí essa figura de Escher, que é um dos pintores que mais trabalham com simetria. Assim, olha, essa obra é chamada de Senda da Vida 2. Foi feita em 1958. É uma xilogravura de 37 centímetros por 37 centímetros, coleção particular. Então, ela tem uma simetria de rotação. Se vocês perceberem, olha, deixa eu lhe mostrar. Olha, tá vendo esse pedaço que eu selecionei aí? Peraí, deixa eu crescer primeiro para ajudar. O que que acontece? Ó, tem esse ponto aqui no meio. E aí, ó, isso aqui vai se repetir. Se eu pegar aqui, ó, e rotacionar, se eu girar ela mais um pouco, pegar essa figura e rodar ela mais um pouquinho, aí eu vou ter uma igualzinha, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Aí, se eu rodasse ela de novo, é como se eu tivesse, assim, uma figura e fosse rotacionando ela. De novo, ó. Não tá, é ruim porque eu não tem como coisar, mas, olha, eu vou rodando, aí eu vou criar essa figura. Mas a figura original é essa, entendeu? Se eu pegasse, né? Poderia ser essa, mas aí eu ia rodando com ela e ia montando a figura toda, certo? Vamos lá. Então, nessa obra podemos identificar que a partir de uma de suas partes, como eu falei, é possível obter as demais, realizando rotações em torno do ponto. O ponto central é esse aqui, ó, certo? Vamos voltar. Isso corresponde à ideia de simetria de rotação. Cada ponto da figura é rotacionado de acordo com a determinação do ângulo. Na verdade, a gente tem um ângulo de 90 graus, né? E a gente vai girando mais 90 graus, mais 90 graus. E vamos obtendo a figura.
Então, por isso que esse ponto que eu marquei, ele é chamado de... Deixa eu só apagar aqui. Ele é chamado de centro de rotação. Ele é o centro porque a gente vai rotacionar, a gente não vai mudar de lugar, a gente não vai transladar, ele vai ficar aí no centro. É como se eu fosse prender no livro tem até, se eu prendesse um palito de picolé aqui e aí pegasse, aí desenhasse essa figura, aí rodasse 90 graus, desenhasse o outro lado e fosse desenhando cada lado, e a gente ia obter essa figura aí através da simetria de rotação ou simetria central. Vamos à próxima, outro exemplo, ó. Veja, é isso aí, a gente poderia fazer também como? Veja, eu tenho essa figura B. Ela foi obtida, essa figura aqui, ó, essa, foi obtida a partir da figura A. Então, eu tinha a figura A, e o que foi que eu fiz? Eu desci um ângulo de 90 graus, ó, aqui é 90 graus. Então, eu andei 90 graus para baixo, né? Aí, na verdade, não vou usar para baixo, eu vou botar no sentido horário. É o sentido do relógio, a gente tem um relógio, né? Os ponteiros, eles não andam assim, ó, não é? Então, ele tá descendo, então, ele tá indo no sentido horário, certo? Tem isso também, pessoal. A gente tem que saber qual é o sentido nesse caso. Então, tá indo no sentido horário, mas eu tô, ó, aí eu fui, se aqui era era assim, ó, ela tava aqui, então eu vou andar 90 graus, ele vai ter que vir pra cá. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Vou andar 3 quadrinhos, olha. Então, aqui eu vou ter que andar 3 quadrinhos. Aí, o que foi que eu fiz? Desenhei, pintei um quadrinho e um triângulo. Aí, eu vou ter que pintar aqui um quadrinho e um triângulo. Depois, eu pintei um quadrinho e liguei, né? Desse ponto a esse. Quantos quadrinhos foi? 1, 2, 3. Aí, você vai fazer o mesmo desenho, certo? Você vai ter que sempre se... Olha, 2, 2, 2. Aí, você vai ver aqui, né? Olha, 2, 2, 2. Aí, o que você começou aqui agora? Ele foi até aqui. Aí, você pode fazer assim, aí, pintando assim também. Deixa eu apagar para fazer novamente, olha. Você pode olhar. Temos 2, 2 e 2. Então, você vai fazer aqui, ó. 2, 2 e 2. Aí, aqui, um quadrinho com um pauzinho. Assim, né? 2 quadrinhos, depois desce um quadrinho. Aí, você vai seguindo, certo? Você vai perceber que ela girou, certo? Ela rotacionou em relação ao ponto O, que é chamado de centro de rotação, né? Veja que a distância não se altera, tem que ter os 3 quadrinhos certinho, certo? Então, a gente tem esses 3 tipos de simetria, certo? Simetria, se tem esses 3 tipos para a gente poder estudar, né? Então, a gente termina e eu vou passar uma atividade para vocês do livro para a gente poder treinar essa parte, esses 3 tipos de simetria que a gente estudou agora, certo?